Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos que já está conosco aí sintonizado no nosso Facebook, nessa noite, nessa live inspirada para inspirar. Aleluia. Agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade que Deus nos concede. Segunda passada foi uma bênção e eu tenho certeza que hoje continuará essa bênção. Hoje as irmãs estarão falando sobre Esther, uma mulher que inspira muitas hoje, e vocês vão ver através hoje dessa live. Muitas coisas até nós homens aprenderemos com ela, viu? Então fique ligadinho aí em nome de Jesus. Quero dar um recado às nossas irmãs da Subsede. Amanhã às 19 horas tem ensaio, tá certo? Conjunto Déboras, amanhã às 19 horas nós temos ensaio com a participação das irmãs, e 8 horas o nosso culto de louvor e adoração a Deus, amém? Então eu quero só deixar aqui essa parte. Muito obrigado às minhas irmãs que já estão entrando aí, já estão conectados conosco. Deus abençoe. Abra uma sala de vídeo, compartilhe aí, para que nós possamos aí atingir muitas mulheres que estão precisando de ouvir uma palavra dos céus, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez está falando da Tua palavra, meu Deus. Aqui está a minha esposa, aqui está a irmã Mara. Senhor, continua abençoando as Tuas filhas, através do Teu Espírito Santo, que elas possam passar, Senhor, aquilo que elas estudaram, aquilo que elas foram buscar, Senhor, para inspirar mulheres a ser como Esther. Ajuda, Senhor, a cada irmã, a cada pessoa, Senhor, a cada homem também que estiver assistindo a nossa live nessa noite, que sejam, Senhor, impactados pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, diz: conhecereis a verdade, e a verdade é que liberta, a verdade é que transforma. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra. Abençoa as Tuas filhas, ó Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Desfrute desse momento então com as nossas irmãs, em nome de Jesus. Mara, pode dar início à saudação? A paz do Senhor, amores, amadas, irmãs, irmãos, família que está aí conosco hoje. Esther, Priscila, Mara e você. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos. Graças a Deus, estou muito feliz. Seja bem-vinda, irmã Mara, a esse Inspiradas para Inspirar. Semana passada estávamos aqui na companhia da irmã Renata, que por sinal foi muito usada por Deus. Eu não tenho certeza que hoje nós vamos interagir bastante. Ela já chegou um pouquinho antes, já mostrou os pontos que ela foi procurar. E a coisa mais linda, né, Mara? Cada uma procura a mesma palavra, mas a gente ainda consegue extrair coisas totalmente diferentes. Você está aí do outro lado, tudo prontinho, só para você saborear conosco. Amém? Estou muito feliz, a irmã Odenilda já está conosco. Ela está dizendo que está conectada. Deus abençoe. Muitas irmãs aí conectadas conosco. A Mara Reis, Deus abençoe, minha irmã, por estar aqui conosco. Seja inspirada nessa noite. A Paula, a Elaine, irmãs entrando aí. Se eu for falar o nome de cada uma, nós não conseguimos encerrar em uma hora, como está a proposta, né, do nosso projeto, que é em uma hora falar de uma inspiração.
E para quem não está sabendo e está entrando, é o projeto Inspiradas para Inspirar, a qual hoje nós vamos estar falando de Esther, amém? E nós vamos se basear, se você estiver com a sua Bíblia aberta, em Esther 2:17. É uma história impactante, mas eu escolhi esse versículo juntamente com meu esposo para ser o versículo chave, irmã Mara, que diz assim, Esther 2:17 diz: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Este é o versículo chave a qual nós tomamos para nós começarmos a nos inspirarmos em Esther, né, Mara? Já vamos entrar na parte espiritual, porque nós pegamos a personagem e dividimos em 3 etapas para estudar. A primeira é a parte espiritual dessa mulher, depois é a parte emocional e depois a parte comportamental, que vai falar sobre o seu comportamento. Só que antes, irmã Mara, de nós começarmos, irmãs, a história de Esther, o Senhor falou isso muito forte no meu coração, o pontapé da história, a história de Esther começa quando se encerra a história de uma mulher insensata. Veja bem, analise bem nessa palavra. A história de uma começa quando a de outra termina por sua insensatez, tá? Então vamos entender aqui o projeto de Deus para o povo dele, né? O nosso Deus, que já é onisciente, já sabia o que iria acontecer e escolhe Esther para ser o canal de bênção. E vamos então começar pela parte espiritual, porque é a base, né, mamãe? Se o espírito não estiver alimentado, a mulher estiver espiritualmente bem, dificilmente ela suportará o emocional, porque é o Espírito Santo que vai dominando as nossas emoções. Tanto é porque é bíblico, sim. O apóstolo Paulo diz que os nossos sentimentos, eles devem estar guardados em Cristo Jesus. Então tudo começa com o Espírito, com a parte espiritual. Eu vou dar a abertura da parte do espiritual para a Mara dar os pontos que ela viu em Esther na área espiritual, e depois eu dou uma acrescentada aqui, amém? Amém, vamos lá. Eu acredito que todas nós lemos um pouquinho, cada uma buscou, e o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, Esther era uma mulher crente. Por quê? Porque ela foi criada por um homem crente. Lembra a história do Salmo 128, Pri, que nós tivemos o prazer de estudar aquela família? Quando o homem é temente a Deus, uma mulher virtuosa, os filhos são herança do Senhor e crescem saudável na vida espiritual. Sim. Né? A Bíblia nos orienta a ensinar o caminho para os nossos filhos. E Esther, mesmo perdendo sua casa, perdendo a sua família, saindo da onde ela estava, Mardoqueu, seu primo, que como pai adotivo, conseguiu ensinar a ela a conhecer a esse Deus. Então a gente pode dizer que Esther, ela conhecia o Deus de Israel. Temia o Deus de Israel. Ela saiu da sua pátria, ela saiu da sua terra, foi levada cativa. Porém, Deus não saiu de dentro dela. O Espírito Santo que foi implantado, a sabedoria, né, a convivência com um homem de Deus, tornou-a uma mulher sábia, uma mulher crente, temente ao Senhor. Então, passando a régua aí, ela era espiritualmente alimentada, ela era uma mulher que tinha convicção do seu Deus. Como a gente precisa ter convicção do Deus que nós servimos, né, mamara? Exatamente. Porque na hora que dá aquela arrochada, que a nossa vida, o Senhor nos leva a caminhos
que, como Esther, ela nunca imaginava os planos de Deus. Nós vamos estudar aí daqui a pouco a vida de Esther. Nós já estamos dando pontapé na área espiritual. Ela era uma menina, uma criança, podemos já falar assim, né? Que cresceu ali. A Bíblia diz que ela era filho de Abiail, né? E Abiail era da tribo de Benjamim. Ou seja, ela nasce num lar, vamos falar, num berço evangélico. Só que a Bíblia diz a história que logo ela pequena, ela já tem uma drástica história, né? Que ela perde seus pais, ela é adotada pelo seu primo, muitos falam tio, é primo, Mardoqueu. Com certeza Mardoqueu era bem mais velho, né? E ali, naquele tempo, eles são levados, né? Eles estão ali em Suzã, cativos, eles não estão na terra deles, eram outros deuses, era tudo diferente. Mas a Esther está ali convicta do Deus de Israel, as raízes. A palavra do Senhor diz que tudo pode mudar. Nós estamos num tempo, muitas inovações, né? Muitas interpretações errôneas da palavra do Senhor, porque o próprio Jesus nos advertia. Vai chegar tempos que eles usarão a palavra do jeito que eles querem. Mas vocês estejam sóbrios, vigilantes, porque a minha palavra não muda. Então Esther, ela estava convicta do Deus que não divide a glória dele com ninguém. Ela conhecia Deus. Oh, glória. Não só de ouvir falar. Lembra quando Jó faz aquela citação? Pri, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu consigo andar com Deus. Esther, desde pequena, a gente pode dizer que ela já andava com Deus. Ela já tinha essa convicção. A importância de nós levarmos a palavra, né, para os nossos filhos também, né? A palavra ela é passada de geração a geração. Se nós não fizermos isso, como os nossos filhos vão adivinhar, como eles vão conhecer, como eles vão produzir, se nós não tivermos essa preocupação? E nós sabemos que para o judeu, desde que a criança é pequenininha, já está ali trabalhando e elas são criadas verdadeiramente aos pés mesmo, né, de Gamaliel, ou seja, conhecendo a palavra, né? E Esther era uma dessas. Então, graças a Deus, para Esther ter êxito, a vida espiritual dela estava redondinha. Como está a nossa vida espiritual? Não tem como de nós suportarmos as emoções, né? E nem muito menos vamos ter um comportamento, como nós vamos estudar, aprovado, se primeiramente o espiritual não tiver ajustado com o nosso Deus. Exatamente. Mais algum parênteses? Só vou dar um salto e depois nós voltamos. Certo. Ela tinha comunhão com Deus. Nós vemos isso quando ela resolve jejuar e orar. Dá para entender, quando a gente tem comunhão com Deus, Ele nos dá a direção do que fazer. Entendeu? Se nós estamos com a nossa vida espiritual ali, tete a tete com Deus, seguindo as ouvidos atentos à palavra, à voz do Senhor, Ele vai nos dar... Eles nos dão a direção do que fazer. Sim. Então, por isso que a gente vê, às vezes a gente fala assim, eu tenho uma vida com Deus, só que na hora da situação não sabe o que fazer. Esther não, ela sabia o beabá, que era orar, buscar a paz do Senhor em jejum e oração. Por isso que você precisa ficar até o final da live, que nós vamos falar bem esmiuçadinho. Nós só estamos aqui falando do pontapé, a parte espiritual. Esther, uma inspiração. Menina crente, moça convicta do seu Deus, né? Então, fechou a parte espiritual? Fechou. Porque a parte emocional, minhas irmãs, e a todos que estão aí conosco, a emocional e a comportamental, ela é recheada. Eu acredito que todos que estão ouvindo aí já sabem a história de Esther, né? Então, nós não tem como a gente contar todinha, porque o nosso tempo é pouco. Então, nós vamos pegar pontos de Esther. Nós acabamos de fechar a parte espiritual. Agora nós vamos ir para a parte emocional, exatamente. Vamos lá. Então, a parte emocional, a gente sabe, irmãs, que nós somos envolvidas de sentimentos. Quando a gente conhece a história de Esther, eu costumo dizer, a gente já sabe que deu certo. A gente já sabia que tudo aquilo estava cooperando para um plano. Mas eu quero lembrar vocês que Esther, naquela hora, não estava imaginando o que iria acontecer.
Ela não estava entendendo nada. Então, ela era mulher sujeita às emoções, como você e eu às vezes está passando por alguma coisa que às vezes no momento nós não estamos entendendo. É mais ou menos, é isso que a gente quer que você entenda agora. Então, para nós falar da emoção de Esther, vamos já começar do início. Porque a Bíblia diz que ela desde pequenina, e a irmã Amara foi buscar fontes que fala até a idade, que ela ficou órfã. E não foi só de mãe, ela ficou órfã nem de pai, ela ficou dos dois. Ela perde as suas duas referências, que pai e mãe são referências. Eu tenho 6 meses que perdi a minha mãe. O mundo fica uma lacuna aberta, gente. Isso porque eu já sou uma mulher madura, eu tenho minha família constituída, eu tenho meus filhos para criar. E essa dor, essa ferida fica aí, gente, machucando. Agora vamos ver, Esther, a parte emocional. A palavra do Senhor diz que com quantos anos meados? Meados 3 aninhos de idade. Meu Deus. Foi quando Mardoqueu toma ela para adoção. Os pais delas vêm a falecer e então Mardoqueu se torna responsável por Esther. Ela era uma bebezinha, né? 3 aninhos. Totalmente inocente, né? E então ela já vem de um histórico, uma infância dramática, drástica, né, Mara? E ainda muito pequena, suas referências, como eu disse. Embora Mardoqueu entra na vida, né? Chega, o Senhor, o nosso Deus, Ele é perfeito. Ele é o pai do órfão, Ele é o marido da viúva, né? O Senhor via aquela pequena criança, mas Ele já sabia dos planos que Ele tinha para a vida de Esther. E ali Ele prepara o seu primo Mardoqueu, que a toma por filha, e ela tem como pai. Tanto é que ele tem totalmente o respeito de Esther. Conforme nós vamos ver a história, a Esther, ela dá ouvidos em tudo aos conselhos de Mardoqueu, que é um dos sucessos de uma filha. Você que está assistindo, ouve a sua mãe, ouve o seu pai, que é o segredo do sucesso. Emocional. Primeiro tópico é esse. Você quer falar alguma coisa? Que tem mais tópico aqui. Eu queria só salientar que Esther, independente do tempo que ela ficou órfã de pai e mãe, porém ela transfere tudo isso para o seu primo Mardoqueu. Ela consegue ter uma inteligência emocional, porque ela conhece as suas emoções. Muito importante, irmã, nós dominar, né? Conhecer as emoções, para saber o que fazer, né? Não deixar a situação do lado de fora interferir em você aqui dentro. Ah, Mara, você vai falando assim, mas você não sabe, né, como que é. Eu sei que é difícil, só que quando nós temos esse conhecimento de como nós somos, de como vamos reagir, Pri, a gente consegue contornar várias situações. Com certeza. Né? Eu sei quando eu começo a ficar um pouco mais agitada e eu sei que vai sair alguma palavra. O próprio né? Espírito Santo nos dá um freio, né? Você refreia, respira, deixa pra conversar depois. Isso é só um exemplo. Mas Esther, independente de tudo que aconteceu na vida dela, o meio que ela vivia, não determinava as suas emoções. É um tópico bastante interessante esse. Então tá, veja outro, muito bom. Outro tópico, irmãs, fala aí também o que vocês acham, vai interagindo, que lembra que o propósito é esse. Eu tô vendo aqui bastante irmãs conosco, olha, bastante mesmo, só mulher, oh glória. Pouquíssimos homens estão aqui, porque é inspiradas para inspirar, né? Uma mulher como Esther. Fala também, fala da sua experiência, se você já teve algum momento que você conseguiu dominar suas emoções. Conta aí pra nós, que nós vamos estar aqui falando para as outras irmãs também ter o testemunho, tá? Segundo tópico na área da emocional da Esther, ela perde os pais e depois ela é levada, eles são tirados. Eu acho bonito quando a pessoa é de uma cidade e ela toma briga pela cidade. Não fala mal da minha cidade. Eu conheço muitas aqui de buritamiense que falam, eu amo Buritama, eu não troco Buritama por nada. Isso é louvável, né? Porque o lugar que a gente nasce, eu particularmente, eu sou de Minas, saí cedo, que eu me casei aos 19 anos e saí de Guaxupé e deixei minha família lá. Mas tudo me volta para Guaxupé, lá são as minhas referências, lá são o povo, a igreja que eu fui criada, as minhas grandes lembranças
ali a Jerusalém, todo o povo, né, é levado cativo. E aí ela já está aí com mais um ponto de suas emoções para nós estudar. Ela é tirada sem querer. Eu saí dando glória porque eu tinha casado, estava com meu amado, mas não é o caso de Esther, não. Ela foi tirada ali, então ela vai para uma terra estranha, mas as suas emoções continuam, Mara, equilibradas. Quem pode dar glória? Vai se inspirando em Esther, equilibra, por mais que as coisas não estão acontecendo como você desejava, você vai ver que lá na frente tudo estava cooperando para o bem. Então ela é levada, deixa tudo para trás, tudo que era história, né, Mara? Exatamente. Enquanto estava acontecendo tudo aquilo lá no palácio, Vashti se revoltando, Deus estava trabalhando na vida de Esther. É mais ou menos isso que acontece na nossa vida. A gente não entende algumas situações que estamos passando, mas Deus está trabalhando lá do outro lado. Tá? Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. É só um processo. O Senhor já está trabalhando. Amém. Esther não tinha noção que tudo estava acontecendo lá dentro do palácio, que Assuero estava dando um banquete, que Vashti estava dando um banquete. Esther estava vivendo a vidinha dela ali. E Deus já estava trabalhando. É verdade. Veja bem, olha que legal. A irmã Rosana, ela diz assim, olha bem, analisa. Irmã Rosana, gostei desse momento aí, desse ponto que você viu. Esther, ela não tinha referência feminina em sua casa. Ela não contava com ninguém. Verdade, muito bem. Para preparar um bom casamento, ela não tinha ninguém para dividir os seus problemas de menina, de adolescente. Não tinha perspectiva de um futuro melhor. Tudo estava comprometido, passado, presente e futuro. Mas nada disso foi capaz de evitar o sucesso de Esther. É os pensamentos ali da nossa irmã Ana. Muito bom, verdadeiramente. Esther não tinha referência ali no momento, né? Não tinha nada. Ou seja, ela foi cuidada. E como é gostoso. Às vezes a gente quer cobrar, né? Cobrar é culpa às vezes da minha mãe que não fez isso, é culpa porque a minha infância não foi assim. Hoje nós vivemos nesse mundo, né? Tudo pede uma desculpa lá atrás. Tudo bem que eu entendo que não são todos que suportam psicologicamente. Irmãs, nós entendemos. Mas hoje não é noite de inspiração, então inspira. Quando nós somos cuidados por Deus, nós conseguimos superar esses momentos sim, viu, irmãs? Eu acredito que Deus é o Deus que coloca pessoas no nosso caminho, que nos preenche. Só que é o que eu falo, o que nos vai preencher mesmo é a nossa comunhão com Deus. Ele surpreende nós em tudo, em todas as coisas. Então nós podemos dizer, Pri, que vale a pena? Misericórdia, vale demais. Para essa mulher, para essa jovem que está nos assistindo aí, que está nos vendo, vale a pena esperar. Vale a pena estar na casa do Senhor. Vale a pena, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Você não precisa adiantar as coisas, não precisa apressar nada. Tudo vai acontecer no tempo de Deus e Ele sempre tem o melhor. Então, vale a pena ser crente, vale a pena estudar a palavra, vale a pena dar ouvido ao papai e à mamãe, vale a pena se inspirar em grandes mulheres, em grandes histórias que nós estamos vendo aqui nesses dias. Exatamente, isso mesmo. Vale a pena. E pai e mãe, você também precisa ser uma inspiração, referências também para os seus filhos, né? Vamos lá. O terceiro tópico que eu analisei, pra mim já está fechando. Eu não sei, a Mara, se ela tem mais algum tópico pra gente entrar no comportamental. Gente, quando ela é órfã de pai e mãe, quando ela já é tirada tudo que ela gostava, a terra dela, da onde ela tinha nascido, a convivência, e é levada para lá, ainda tem mais um agravante que poderia agravar o emocional da Esther. Porque quando acontece tudo aquilo lá com Vashti, até que o companheiro lá, um dos oficiais, um dos que estavam ali na festa, dá o palpite: ô rei, tem muitas mulheres aí, faz uma seleção, traz elas, para ver qual te agrada. Não era, você quer ir?
Não. A palavra do Senhor diz que eles saíam e conforme via que era bonita, e isso, detalhe, a Esther, ela era muito bonita, porque Esther significa estrela. A beleza era tão grande de Esther, porque Esther, o nome dela era Hadassah, né? E veio para Esther, que significa estrela, beleza, iluminada, algo que chamava muita atenção. Imagina, ela estava, como a irmã Mara falou, quietinha no canto dela. Quando vê, chega e fala: vamos tirar você daqui, porque agora você tem uma outra casa para morar. Agora você vai para o harém das mulheres. É que às vezes a gente fala: é honra, é honra. Será que ela, no momento, ela queria isso? Porque às vezes, para a gente viver as coisas que Deus quer, às vezes nós passamos por momentos que a gente, como a gente não sabe o que vai acontecer, e como Esther não sabia do que estava acontecendo, ela simplesmente, mais uma vez, na hora que eu estou aqui, vai tirar ela daqui e vou levar lá para o tal do harém, que é onde as mulheres ficavam ali, para ser preparadas para se apresentar diante do rei. Então eu pensei comigo, eu me coloco no lugar de Esther. Mais uma explosão na emoção dela, né? Ela se separa da pessoa que ela tanto amava, que era Mardoqueu, né? E vai para lá, nem imaginando que tudo estava no controle de Deus. Amém? Amém. Tem mais alguma coisa que... A emoção fechou. Exato. Então, irmãs, fala comigo. O que você acha, se fosse você, vivendo tudo isso? Hoje nós vivemos as doenças dos sentimentos, né? As doenças da alma, né? Que são as dores, né? As depressões, verdadeiramente, muita angústia na alma, nos deprime, né? E a palavra do Senhor nos dá muitos casos de pessoas que realmente se encontraram angustiadas e se deprimiram. Mas veja bem que todas o Senhor chama, levanta, eles ouvem a voz do Senhor e muda, né? Aceita o Senhor trabalhar ali no coração. Esther estava sujeita a essas emoções. Então, em nome de Jesus, que eu quero fechar aqui a parte das emoções, fechando com esse versículo que eu penso muito, que os nossos sentimentos estejam todos guardados em Cristo Jesus, para que se cumpra os planos de Deus que Ele tem para mim e para a tua vida. Amém. Amém. É isso aí? A emoção fechou? Fechou. Alguém quer falar mais alguma coisa que nós não falamos? Pode falar aí que eu quero compartilhar. Como a irmã Rosana deu esse ponto que ela observou e verdadeiramente você pode também às vezes estar achando: puxa, também a Esther sofreu isso, a Esther sofreu aquilo, as irmãs não falaram, mas eu encontrei isso, eu acho que ela sofreu. Mande aí o recadinho, porque é para o nosso eleve espiritual também, amém? Vamos entrar agora, Mara, a parte comportamental de Esther. Gente, o que é isso? Que exemplo. O comportamento de Esther foi muito louvável, mas muito louvável mesmo. Pode falar um pouco do que você achou do comportamento de Esther e depois eu entro também em alguns pontos aqui. O que eu vi lá em Esther? Capítulo 2, verso 15. A submissão dela. A submissão de ouvir os seus orientadores. Ouvir as pessoas que estavam do lado dela. Eu acho que a gente precisa a gente sempre precisa ter alguém para nos espelhar e para nos orientar. Então nós temos que ter discernimento para qual voz ouvir. E Esther, ela era submissa à voz de Mardoqueu. E depois, quando ela está lá no harém, ela é submissa à voz do eunuco, que a Pri vai explicar certinho quem é o eunuco. E essas vozes que a orientam. Então, a submissão de Esther em ouvir esses orientadores a ajudaram a chegar num lugar de honra. Exatamente. Irmãos, não tem como. A obediência, ela está em todos os aspectos. Qualquer lugar em sociedade que você entra, nós vivemos em um mundo que quem obedece só se dá bem, né? A rebelião, o coração rebelde, eu sei o que eu estou fazendo, e às vezes, mas isso é perigoso,
quando, ainda mais na parte espiritual, nós precisamos, a primeira obediência que nós temos que ter é a palavra de Deus. Se a palavra do Senhor fala é para amar, nós precisamos, Senhor, me ensina a amar. Então ela falou aqui sobre a submissão de Esther. E ela, onde ela chegava, a gente vai ver agora que ela se submetia. Ela sabia se conter, ela sabia me ajuda aí na palavra, a se portar, né? Veja bem, quando ela chega lá no harém, o harém era um lugar onde as mulheres vinham, porque para se apresentar diante do rei, não era um banhinho, não, e jogar um perfuminho, não, tá? A cultura era assim, você vinha para o harém, eram 12 meses, irmãs, de preparação para se apresentar diante do rei, tá? E logo quando ela chega no harém, quem cuidava das mulheres, das virgens ali, era eunucos. Eunucos eram homens que foram castrados para ficarem ali zelando, fazendo todos os processos para a purificação de cada uma. Eram os banhos aromatizantes, eram os adornos, coisa assim, era um spa. Oh, glória! Era a preparação. Exatamente. Tanto é porque o rei, ele era muito poderoso. Naquela época ele era o rei do momento. Gente, imagina, era o galã de Hollywood, era o homem que mandava chover, vamos falar assim no bom sentido da palavra. Deus soberano. Irmãs, entendam o que eu estou querendo dizer. Era o rei. Gente, era algo que nós não temos noção, porque hoje a nossa sociedade é outra, a nossa cultura é outra. Mas para aquela época, ela chega nesse harém e a palavra do Senhor diz, no versículo 7, no versículo 17, que o eunuco acha algo diferente na Esther. Ela consegue agradar o eunuco. Gente, por que ela conseguiu agradar? Ninguém agrada o outro se chegar, fechar uma cara feia, ficar emburrado. Tem pessoas que querem que todos agradam, mas elas não fazem nada para agradar. Isso é muito difícil. Nós que é mulher principalmente. Não é difícil ficar perto de alguém que não é agradável, né? Ela era agradável. Ela era agradável. Pode ter certeza, por mais que ela tinha toda essa história, ela chega no harém, é a mesma coisa de José, aonde chega tinha a bênção de Deus. Irmãos, você pode ser como Esther, você pode conseguir ser agradável. Peça para o Espírito Santo dominar suas emoções. Peça, Espírito Santo, me ajude a ser uma mulher mais agradável. Me ajude, Senhor, a ser uma mulher que chame a atenção. Mas era o brilho do Espírito Santo, Mara, com certeza, que estava na vida de Esther. Porque diz que o eunuco fala assim, nossa, você é diferente, ela achou graça. E ele começa a tratá-la, alimentos diferentes, ou seja, ela começa a ter um tratamento especial, VIP. Então, um dos comportamentos dela, ela devia ser uma mulher agradável, para conseguir achar graça aos olhos, além da beleza, porque, irmãs, cá entre nós, não adianta ser bonita por fora e ser rancorosa por dentro. Pode pôr sua sugestão aí, é noite de nós papear. Do que adiantava ela ser uma estrela, que Esther significa estrela, se fosse uma mulher rixosa? Será que ela tinha conseguido achar tanta graça? Eu tô aqui, eu não queria estar aqui, eu queria estar com Mardoqueu, eu tô numa terra que eu fui, eu não quero saber, eu não quero. Não, ela já estava entendendo que Deus tinha colocado ela naquele lugar e o que sobrava para ela era obedecer. E isso trazia o que? Generosidade. Como é gostoso, né, Mara? A gente tá de perto, como você falou, de pessoas que tem graça, né, de Deus na vida. Pessoas agradáveis, né? É muito bom em qualquer lugar. Aonde você for, no trabalho, na igreja, na escola. É muito bom quando as pessoas querem estar perto de você. Já imaginou? Você chegar num lugar e todo mundo virar as costas e falar, nossa, lá chegou a irmã Mara.
Já chegou, irmã Mara? Não, é gostoso você chegar no ambiente e você ver que as pessoas se alegram com a sua presença. Era o que acontecia com Esther. Aonde ela chegava, ela conseguia que o ambiente ficasse gostoso, que todo, ela foi para um concurso, ela foi para uma disputa. E não eram mulheres meia boca, né? Eram mulheres bonitas que estavam ali, né? E em nenhum momento a gente vê ela se gladiando uma com a outra. Não, pelo ela contrário. se colocou no lugar dela. Ela soube esperar, ela viu. O Deus que me trouxe aqui não é o Deus dessa terra, não. É o Deus de Israel. Ele tem um propósito comigo nesse lugar. Glória a Deus. Vamos ser agradáveis, amadinhas. Oh, glória, aleluia. Eu Deus. peço isso e me policio. Porque não adianta pedir para Deus e não se policiar, né? Se é aquela mulher que fala o que vem na boca, se é aquela mulher que fala, que hoje fala, eu sou sincera, mas é mal educada, né? Tem muita diferença com sinceridade e educação, né? Tem muita gente ainda querendo ser Gabriela, né? Vamos deixar a Gabriela. Não, nós não estamos aqui para inspirar em Gabriela, nós estamos aqui para se inspirar em Esther. Então, em nome de Jesus, às vezes você só não consegue ser um pouco mais feliz, porque às vezes você mesmo, com os seus gestos, com esse pensamento, né? Não, irmã, em nome de Jesus, muda, pensa para o Espírito Santo, ele pode fazer isso na sua vida em nome de Jesus, tá? Amém. Em nome de Jesus. E além dela achar graça aos olhos do eunuco, ao próprio rei, né? Gente, eu fico imaginando, né? Na hora que ele olha para Esther e fala, não quero mais ver nenhuma, é essa daqui. Gente, os planos de Deus, que história maravilhosa. Então, eu quero falar outra coisa, irmãs, que também me chamou a atenção. Após os 12 meses de purificação, elas tinham, as virgens, depois que elas passaram pelo processo dos 12 meses, elas tinham o direito de pedir o que elas quisessem para o eunuco, de adornos, seja o que elas queriam, para ficar mais pomposa, porque agora chegou a hora delas se apresentar ao rei. Então elas tinham o direito. Então eu fico imaginando, a Bíblia diz que no versículo 2,15, o eunuco fala, Esther, chegou a hora de você pedir, você já passou pelo processo da purificação, agora o que você quer que eu te trago para ainda melhorar mais ainda a sua chegada diante do rei? Enquanto as outras pediam tanta coisa, a Bíblia diz que Esther simplesmente não pediu nada, a não ser o que o eunuco lhe dera, ou seja, não era ambiciosa, não era uma mulher compulsiva, ela sabia, o eunuco sabe o que está fazendo comigo, o eunuco sabe, ele conhece mais ou menos o rei, o eunuco já conhecia Vasti, ou seja, ele já sabia mais ou menos como o rei gostava. Então, gente, como nós precisamos ser inteligentes. Ouvir, né? Ouvir, saber ouvir. Ela soube ouvir aqui. Ela não foi contaminada pelas outras. Dizendo as outras, eu quero pulseiras até o cotovelo. Eu quero que enche meus... Irmãs, e ela só olhando ali. Gente, como é bom a gente ter as nossas... Fechar com que a gente... Os nossos focos. Ela não se desviou. Ela não desviou o foco dela. Não foi pela cabeça das outras. Ela simplesmente falou, não quero nada. O que você achar por bem em me dar, me adornar, falou para o eunuco, está de bom tamanho. Ou seja, não é as minhas joias, não é isso que vai fazer o rei se agradar de mim. Gente, como é gostoso, aleluia, a gente termos convicção que estamos na direção de Deus, nada nos apavora. Eu vejo Esther sempre centrada. Eu vejo Esther sempre tranquila. Eu vejo Esther sempre sabendo do que está. Sabe assim, irmã? Sabendo, não, eu estou aqui. Eu não estou em vão aqui. Deus está no controle da situação. Pode ela estar fazendo isso, pode... Eu creio que o Deus que me colocou aqui, se for para me tirar daqui, vai. E se for para colocar eu como uma esposa do rei, a rainha, é Ele que vai fazer. Calma. É verdade. Tem que confiar. Confiar, aguardar, esperar em Deus. Era o que ela fazia.
ouvindo as orientações certas do seu primo que continuava ali ao redor do palácio, sempre querendo saber o que estava acontecendo, orientando ela como ela se portar, ouviu o eunuco, ouviu os conselhos. E eu fiz um parêntese aqui. Esther, irmãs, Esther não era pidoncha. Esther não era uma mulher pidoncha. Olha que detalhe. Entendeu? Esther, ela se alegrava com o que ela recebia. Ela não era de ficar pedindo nem para o rei, nem para o eunuco, muito menos para o seu tio. Ela era grata. E nós vamos ver isso mais daqui à frente. Quando ela se prepara para fazer o pedido do rei, como ela foi sábia, como ela foi inteligente, como ela foi astuta. Espera mais um pouquinho aí, que você vai entender do que eu estou falando. Amém. Comportamental, né? A gente está falando do comportamental. Outra coisa do comportamento dela, Mara, ela era uma mulher humilde e grata que honrava Mardoqueu. Porque agora vamos já lembrar aqui. Aí lembra, ela foi lá, o rei se agradou dela, falou, é essa daqui que vai ser a próxima rainha. Beleza. Agora ela já não está mais no harém. Ela já cumpriu o tempo do harém. Às vezes você só precisa cumprir esse tempo aí, para chegar a um posto maior. Ok. Agora ela é a rainha Esther. Agora o patamar dela mudou. Agora todos olham para Esther diferente. Ela já não é mais uma das virgens do harém. Agora ela é a mulher, a primeira dama. E isso, o comportamento de Esther, eu fico muito admirada, porque ela não muda as suas origens, ela valoriza. A palavra do Senhor diz que ela, como a irmã Mara acabou de falar, ela sempre mantinha, ela falava, não, eu não posso perder o contato com a minha referência, que é o meu pai, é o Mardoqueu. Então, ela era uma mulher grata. Já diz o ditado que o que mata o amor é a ingratidão. Quantas das vezes nós somos ingratas? Aquela pessoa que nos socorreu, aquela pessoa que foi generosa conosco, aí as coisas mudam, a gente acaba se esquecendo. Até parece que choveu no molhado, mas nós precisamos ser gratos, olhar para trás, lembrar de onde nós viemos, da onde os processos que o Senhor nos trouxe para chegar até o ponto que nós estamos e falar, se não for o Senhor em nossas vidas, né? Tanto uma bênção que o Senhor nos dá, que nós venhamos sempre ser mais gratos, como Esther, mesmo naquele topo, lá no trono, ela não se esqueceu de Mardoqueu, pelo contrário, dava ouvido a tudo que Mardoqueu faria, né? Sempre ela tinha comunicação com ele. Mesmo ela estando lá dentro do palácio, Mardoqueu aqui pro lado de fora, ouvindo, vendo, sofrendo tudo o que estava acontecendo. Ele sempre dava um jeito de se comunicar. E ele sempre estava orientando-a. Mesmo ela sendo rainha, tendo toda a autoridade, né? Como é bom, os mimos, né? Como é bom a gente ter, saber ouvir. Eu volto sempre nesse papo. É bom você saber ouvir pessoas de Deus. Você tem que saber quem você escuta também, não é qualquer um, não. Veja bem, Mara, porque agora ela era a mulher do cara. Ou seja, quando a gente está numa situação melhor, o que mais tem é pessoas ali, Ai, tá certo. Às vezes você tá indo pra uma loucura. Às vezes você tá indo pra um precipício. E ali tem aqueles que se dizem amigos do sucesso, que chegaram na hora do sucesso e falam, tá certo, você vai se dar bem. Só pra querer falar aquilo que você quer ouvir. Mas não. Nós precisamos lembrar que os verdadeiros amigos a Bíblia diz que na angústia existem sim momentos de confraternizar, e como é bom. Eu amo estar em comunhão com os irmãos. Vamos fazer uma galinhada, vamos fazer... Não, mas a palavra do Senhor diz que você quer provar quem são os verdadeiros amigos, aqueles que são mais chegados do que um irmão. É na angústia que se nasce um irmão, né? Então, irmãos, veja bem, aprenda, se inspira com Esther. Lá saqueada, lá morando com Mardoqueu, vivendo aquela vidinha básica.
Mardoqueu tinha sua honra. E agora lá no trono, não era a elite. Ela não trocou a amizade, a comunhão com o homem de Deus, com o servo de Deus, para aquela turma que estava ali no palácio. Ela honrou. Honre aquele que te ajudou, aquela irmã que orou com você. Manda uma mensagem para ela e fala: irmão, muito obrigado por aquele jejum que você tirou comigo. Pastor, muito obrigado por ter orado por mim. Seja grato. Isso aí é uma atitude louvável, né, irmã? Comportamento tal. Fechou? Vamos ver o que elas falaram aqui? Maravilha. Bastante irmãs aqui interagindo com a gente. Irmãs, muitas mesmo. Eu louvo a Deus. Elas estão mandando a paz do Senhor. Oi. Eu estou feliz demais por vocês estarem comigo. Comigo não, conosco, né? Nós tudo aqui, ó, o setor está interagindo, né? Irmãs, nós estamos falando do comportamento de Esther. Ô Mara, agora nós vamos para a hora que aquele Amã, que podia ser o homem mais feliz, porque ele tinha a amizade do rei. Amã tinha tudo para ser feliz, mas o orgulho de Amã, ele cismou com Mardoqueu, que não se curvava diante dele. Tudo começa aí. Começa a perseguição, né? Um orgulho. Por que todo mundo dobra e esse homem não dobra? É por causa que ele é judeu. E a cultura dele, esse povo, glória, a palavra do Senhor diz, esse povo não se curva diante de ninguém. Glória, não se curva mesmo não, irmã. Deixa a Amã te perseguir. Deus tem honra para você. A raiva de Amã começa porque Mardoqueu, ele era fiel, ele não se curvava. E aí estoura aquela bomba ali. Ali começa, em ação, aí começa a entender os planos de Deus. A palavra do Senhor diz que aquilo que o Senhor faz hoje, a nossa mente não tem poder de compreender. Só amanhã nós vamos compreender. Eu imagino aqui como o próprio Mardoqueu falou para ela: será que não é por acaso que Deus te colocou nesse lugar? Não, minha filha. Então vamos lá, vamos ver agora, meninas, o comportamento de Esther na hora que o fogo começa a pegar, né? Na hora que o negócio começa a fechar ali para ela. Porque a história diz que Amã consegue convencer o rei, falando: vamos dar extermínio. Seria um extermínio de todo o povo judeu ali, sim. Por quê? Por causa da cultura dele. E ainda jogou uma proposta de dinheiro pro Assuero. Nós vamos levantar dinheiro aí, e nós vamos ainda melhorar a casa tesouro aqui, a casa saquear. Então, veja bem, e o Amã, ele tem carta, o Assuero fala: tudo bem, pode fazer isso. Mas Assuero totalmente na inocência. Porque lembra que Mardoqueu falou assim: Esther, não comenta a sua origem. Não fala. Olha, gente, como é bom a gente, né? Seguir certinho. Não comenta a sua origem. Deixa as coisas acontecer. Às vezes o nosso erro é falar muito. E nós mulheres empolga. Eu já fui mais empolgada, irmã, mas já apanhei tanto com isso. Você já foi empolgada? Você já falou mais do que precisava? Então, em nome de Jesus, obedeça, porque agora você vai ver o que acontece. Então, a Mara está dando risada. Veja lá. A carta é lançada para todo o povo, né, Mara? Sim. E ali tem data. A palavra do Senhor diz que tem data marcada para o dia do extermínio. Exatamente. E Amã, olha Amã como ele era um homem crente, gente. A Bíblia diz que Mardoqueu, olha o que Mardoqueu faz. Mardoqueu tira as suas roupas, veste-se de saco, joga cinza na cabeça e vai fazer algo que ele não podia fazer dessa forma, ficar lá em frente do palácio. E diz que quando Esther vê isso, ela fala: o que está acontecendo? O que está acontecendo com o meu pai? Leva a roupa para ele. E diz que ele fala: não, eu rejeito, eu estou me humilhando, eu creio que Deus vai interferir por nós. Ei, nós precisamos aprender a se humilhar. Às
vezes nós estamos passando por lutas, mas nós não se humilha, nós não vai para oração, nós não vai para o jejum, e nós estamos esperando algo acontecer. Mas aprendemos agora que ali ele faz isso. E ele manda um recado para Esther. Ele diz: Esther, o negócio está feio. Nós vamos tudo morrer. E não pense que você também não está correndo risco, não. Porque já está dado, tem selo na carta. A ordem foi: vai ter um extermínio. E Esther fala: e agora? Ele fala: Esther, será que não foi com esse propósito que Deus te colocou nessa posição? Ela fica temerosa porque fazia 30 dias que o rei não a chamava, né? Então, e existia uma lei de que ninguém poderia chegar na presença do rei sem que se fosse convidada. Então ela fica um pouco temerosa porque já fazia 30 dias que o rei não a chamava. Mas nem por isso ela se acovardou. Covardou não. Irmãs, como Deus gosta de gente que tem coragem, crente que tem atitude, mulheres de atitude. Eu lembro muito da esposa do pastor Evair Gomes. Ela fazia muito um trabalho que chama Mulheres de Atitude. E verdadeiramente nós precisamos ter atitude. Esse projeto é para isso. É você lembrar desses episódios e se inspirar no momento que você precisar. Ele fala: Esther, roga por nós. Roga por nós. Você está aí do lado do homem. Mas ela fala: mas Mardoqueu, faz 30 dias que eu não vejo a cara do meu marido. E a ordem, a lei é: se eu chegar sem ser chamada, eu tenho uma pena de morte. Era desse jeito na época. Mas sabe o que ela faz? É outro comportamento, outra atitude dela. Ela faz então é o seguinte: Mardoqueu, pede para toda a província. E eu aqui vou fazer a mesma coisa. Eu não vou ficar dormindo até meio-dia, não. Eu não vou ficar aqui no Zap, não. Eu não vou ficar aqui viajando na maionese, não. Quem pode dar glória? O negócio está pegando, mas nós vamos tomar uma atitude que vai trazer o coração de Deus para nós, vai trazer a mão de Deus para nós. Fala para todo mundo. Levantar um jejum, levantar um clamor pela minha vida, para Deus preparar esse momento para eu chegar diante do rei. Fala para mim, irmãs, é mole? Dá para nós se inspirar? Isso sim é inspiração para nós. Em tempos que nós... Pode falar nós, porque hoje, depois que chegou essa tecnologia, as redes sociais, tá seguindo lá, eu sigo X, eu sigo outra pessoa, eu gosto dela, eu sigo... Não, tá na hora de nós seguir essas mulheres. Atitudes como essa que vai nos levar a grandes vitórias, a grandes conquistas. É verdade. Fala, irmã Mara, não é coisa linda de Deus isso aí? Ela continuou crente. Ela continuou crente. Independente, o poder não subiu para a cabeça. Ela tinha as meninas, ela diz assim que o povo e ela também, porque é muito fácil, Pri, eu te ligar e falar: pastora, Pri, missionária, ora por mim, Meu Deus. ora pela minha casa. Mas ela diz para Mardoqueu: mande esse decreto para o povo para que todos orem, e eu e também todas as minhas meninas. Ela influenciou as outras. Todas as minhas meninas vamos também estar em jejum e oração por 3 dias. Ninguém ia comer. Não era só o café da manhã, não, amadinhas. Não era 4 horas, né? Não eram 4 horas. Eram 3 dias direto. Nem almoço e nem jantar. E ela fez com que todas as suas concubinas, todas as suas companheiras entrassem no projeto junto com ela. Já pensou se ela não fosse uma mulher agradável, nesse momento em que ela mais precisava de apoio? Será que essas companheiras que estavam ali do lado dela todos esses anos, todos esses dias, será que elas entrariam nesse propósito, Pri? Jamais. Ela já tinha conseguido achar graça aos olhos até das concubinas, né? Em todo lugar que ela estava, ela achou graça. Então é muito bom quando nós somos agradáveis e trazemos pessoas para perto
para que quando chega a esses momentos, nós temos em quem nos apoiar. Companheiros, né? Então, gente, ela toma uma atitude que onde eu e você precisamos nos inspirar. O negócio está pegando, a angústia está batendo, a porta está fechando, o casamento parece que já não está o mesmo. Gente, vai para a oração, vai para o propósito, vai para o jejum. É você se fortalecendo e também Deus agindo em seu favor. Então tá, então ela era uma mulher de oração e de jejum. Então não saiu de moda. Não saiu de moda. Não saiu de moda. Não saiu. Gente, por mais que a gente ouve pregações lindas e maravilhosas, nunca se ouve um tempo de tanta pregação, tantas, como meu esposo fala, frases de efeito, ficar mandando frases de efeito. Isso não vai nos garantir. O que vai nos garantir é bom. É bom, vale, é gostoso. Quando você está passando um momento difícil, alguém manda um recadinho, você vê que legal, quantas vezes a pregação, lógico que é a palavra. Só que, irmã, você se sacrificar, você colocar a tua carne a sacrifício, você dobrar os teus joelhos, se desligar um pouco dessa terra e falar com Deus, isso te leva a patamares muito maior. E tanto é que nós vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá? Então ela já tomou a atitude de orar e jejuar. Fala aí o que você está achando. A irmã Paula diz aqui, eu nem sei como é que está o nosso tempo, a Paula diz aqui que ela acha que Esther é uma das histórias mais lindas da Bíblia. É muito bom. Cada dia que nós vamos aprendendo é uma história, né? Uma história linda. Não tem como. Gente, tudo bem. Aí ela ora, ela jejua. Aí ela toma coragem. É outra coisa que eu quero falar com vocês. Nós precisamos muitas das vezes ter coragem. Orar, mas também agir. Tá comigo nessa fala? É isso mesmo, exatamente. A oração, a Bíblia diz que orar sem fazer, a fé sem as obras é morta, né? Está na hora de nós orarmos, mas também tomarmos atitude. Eu não vejo um profeta se levantando, batendo lá no palácio, falando: Esther, eis que o Senhor está falando, pode ir, porque eu já preparei o coração do rei. Você vê isso na Bíblia? Ó meu dedinho aqui, ó. Não, ela ora e jejua e põe a coragem, Deus na frente e vai à luta. Desse jeito. Detalhe, riqueza de detalhe. E ela vai. E como sempre, debaixo de oração, debaixo de jejum, tem como dar errado? Não. Não tem. Oh, glória a Deus. Deus conhece tudo, Deus já estava preparando tudo desde o princípio. Só ela que não sabia. E assim é nós. É normal. Nós somos muito pequeninos, às vezes a gente não está entendendo nada. Mas se você está orando e jejuando, a palavra do Senhor diz que Ele já tem uma porta aberta diante de ti. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, também ninguém pode abrir, irmã. Dá para dar glória aí onde você está. Glorifique ao teu Deus. Glória a Deus. E chega o momento dela entrar 30 dias sem ver o rei e sem ser chamada. Quando ele aparece. E a palavra do Senhor diz, eu imagino Esther assim, cheia de Deus. Esther esplêndida do Espírito Santo, cheia da presença do Espírito Santo. Quando o rei olha para Esther, ele vê a mulher mais linda do universo, mas não era só beleza, era porque ela estava cheia de Deus, ela estava coberta de oração, tinha um povo orando por ela, tinha uma igreja com ela. Como é importante. E a história diz que ele simplesmente, se ele não levanta o cetro, gente, a história acabaria ali. Sentença de morte. Mas diz que na hora que ele olha Esther, o cetro é levantado. Oh, glória a Deus. O cetro do Senhor está levantado para você nessa noite. Pode se achegar. Entra com ousadia na presença do Senhor. Como Esther ali, cheia de Deus fez. E aí o que acontece, irmã? Ela chega, ela toca o cetro. E então ele mais uma vez diz, a Bíblia diz mais uma vez que ele se agrada, ele a ama, ele a recebe. E ela, com toda a ousadia, com
com toda a graça, faz a ele um convite. É outro comportamento. Veja bem, na hora que ela já viu aquele cetro, ou seja, conseguiu o favor do rei, e ele fala, minha rainha, veja bem, olha lá no versículo, eu marquei aqui, Jesus da glória. Irmãs, mas tá na Bíblia, vai lá na Esther, que eu não vou perder aqui. 16, o povo jejua por ela. O rei fala assim, Esther, faz, o que te traz aqui? Qual é a tua petição? O que está acontecendo? Você é minha esposa. Pede o que quiseres. Olha isso, irmãos, veja bem a atitude dela. Pede o que quiseres, que até a metade do meu reino eu te darei. Está em capítulo 5, versículo 3. O próprio rei Assuero diz, pede o que você quer, Esther, que eu tô me agradando de você. Eu não sei que graça que você tem, mas eu tô me agradando de você, Esther. E veja, gente, se fosse ser você, já ia falando, mãe, Assuero, Assuero do céu. Fala, irmã, se não é assim que às vezes a gente faria. Mara. Bem desse jeito. Mas pensa que mulher inteligente. Jesus. Lembra que há um tempo atrás eu disse que Esther não era pidoncha? Pois bem, Esther não é pidoncha. Ai, glória a Deus. Gente, às vezes é assim. E Esther não se desespera. Não é porque ela estava com o aval do rei, do marido, que ela já começa, eu tô com tudo. O homem está comigo, Deus está comigo, eu já vou fazer. Ó, meu dedinho. Ó como eu e você precisamos aprender a ser estrategista. Uma mulher estratégica, uma mulher moderada, uma mulher sábia. Por que não falar? Sim. Ela estava totalmente centrada, né? Ela estava focada no que ela precisava fazer. Ela não empolga, ela não estava na carne, ela estava no espírito, gente. Bem verdade. Aleluia! E aí ela fala, meu rei, não vou pedir nada agora não. Eu falando, tá, irmã? Sim, mas foi justamente mulher isso. inteligente, irmã, seja inteligente. Peça, a Bíblia diz, peça que eu dou sabedoria. É o que eu tenho pedido, irmã Daiane. Daiane tá aqui comigo, oh glória. Irmã, nós precisamos pedir sabedoria. Eu falo que Salomão, ele já foi sábio antes de comigo. O homem já era inteligente, nós precisamos ter essa sabedoria, essa inteligência. Ele pede a sabedoria. E a Esther aqui, ela não empolga não, com o cetro erguido. Às vezes a gente quer empolgar, não é verdade? Tô na bênção, vou dar uma folguinha. Não. Ela diz, meu rei, já que eu tenho o seu cetro erguido a favor de mim, já que eu tenho toda essa graça diante de você, eu quero te convidar, eu quero fazer um banquete, eu quero te agradar um pouquinho mais. Diga aí. Foi desse jeito que Esther fez. E, meninas, para vocês terem uma noção, eu fiz aqui uma fonte do capítulo 2, no verso 15, 16, foi quando Esther se torna rainha, no 7º ano do rei Assuero. E tudo acontece quando ela chega para pedir para ele, no capítulo 3, no verso 7, no 12º ano de reinado, 5 anos depois que Esther chega para fazer essa petição para o marido. E por isso que esse homem diz para ela, te darei até a metade do meu reino. Agora imagina, se essa mulher, Esther, Bri, pensa comigo, é uma mulher que vive pedindo as coisas pro marido, não deixa o marido terminar de pagar um boleto e já quer uma coisa nova, quer reformar a casa 5 vezes por ano, quer trocar as mobílias todo ano. Meu Deus. Imagina se quando chegasse para pedir alguma coisa, se teria crédito, Daiane. Não teria. Então, meninas, nós temos que ter sabedoria até para pedir para os nossos maridos. Esther estava ali pedindo para o rei era marido dela. E ela teve sabedoria para que antes de pedir, ela ofertou.
ela deu, ela se entregou, ela criou todo um ambiente especial para convidar esse marido. Exatamente. A Priscila disse aqui que ela é uma lição maravilhosa, Esther. Ela nos inspira a ser sábia em todos os momentos, pois buscou sempre conselhos em oração, plena confiança em Deus e entregou na totalidade o seu propósito. E também a Daiane diz, ela poderia ter pedido de cara para o rei. Já que o cetro está levantado, deixa eu já lavar aqui as toalhas, o que está acontecendo aqui? Não, ela teve uma estratégia bem maior. E aí, ela oferece um banquete. E ela chama Amã para participar desse convite. Ou seja, o pivô de toda aquela causa. O homem que tinha causado tudo aquilo pelo ódio dos judeus. E aí, ela fala assim, não, Mardoqueu, não, Amã, não, meu Deus, me ajuda. Assuero. Não, Assuero. Aqui eu só estou dando essa festa, mas eu peço mais um outro banquete. Gente, veja bem, no intervalo de um banquete para o outro, foi a noite que Deus faz com que Assuero perca o sono e vai olhar as crônicas, aonde Mardoqueu tinha revelado, tinha descoberto uma trama contra a vida do Assuero. Ou seja, nada é em vão. Uma mulher inspirada, tudo que ela faz tem propósito. Não é que ela queria puxar a sardinha, não. Ela estava na direção. Com certeza o Espírito Santo tocou. Não, ainda não é nesse primeiro banquete. Faz mais um banquete, porque ainda uma obra tem que ser feita. Sabe qual era a obra a ser feita? Naquela noite, de um banquete para o outro, o Senhor faz com que Mardoqueu seja visto pelo Assuero e ali começa a honra. Maravilha de Deus. Veja, gente, como que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. A precipitação só nos leva ao caos. Se ela já fala no primeiro banquete, não tinha dado tempo do rei sonhar. Sonhar não, do rei ter lido as crônicas. Aí sim, naquele dia, olha como Deus é perfeito em obras. Naquele dia, ele fala, é dia de honrar o Mardoqueu. E chama, nós já conhece, já estou findando o nosso horário. E aí sim, ele fala, Amã, faz essa honra. E Amã achando que era ele, como nós já sabemos a história. Na hora que ele fala, o tipo de honra que ele queria dar àquele homem cuja livrou a cabeça dele de ser morta. Ele fala, Amã, faça isso com Mardoqueu. E logo depois desse episódio, já é a hora do banquete. Irmãs, e ali chega a história final. O final dessa história. Simplesmente, ela fala e o rei fala, então, enfim, já é o segundo dia de comes e bebes, fala para mim, enfim, qual é o seu pedido, que eu vou te falar. Até a metade do reinado eu te dou. Aí o Espírito Santo deve ter falado para ela, agora sim, agora é hora de você falar. Ei, Deus vai falar com você a hora que é para você se posicionar. Deus vai falar com você a hora que é para você agir. E qual foi o resultado, irmã Mara? Vitória para o povo de Deus. Vitória para o povo de Deus. Ela não podia confrontar. Tá vendo quando ela é uma mulher sábia? Amã, ele era o segundo do rei. Ela não podia confrontar ele diretamente. Ela tinha que esperar essa intervenção de Deus para que o Assuero enxergasse o tipo de homem que estava do lado dele. Se ela confrontasse ele diretamente, talvez ela poderia ser vista com outros olhos. Exatamente. Tá? Precipitar não dá certo. Não adianta. Então, Assuero consegue enxergar e diz para Amã, você estava querendo destruir a minha esposa, a minha rainha. Exato. O amor de Assuero sobe, porque ele vê que a rainha dele, a esposa dele, a amada do coração dele estava sendo envolvida nessa trama. Então ele toma as devidas providências e dá carta para que Esther faça segundo o que ela necessite fazer para salvar o seu povo. Exatamente. E ali há um grande livramento,
Tanto é que essa data é comemorada, irmãs, até os dias de hoje no calendário judaico. É o dia do presente, ou seja, era o dia que era para ter eles lembram o dia que o Senhor entra com intervenção no extermínio do povo judeu, usando a vida de Esther. E aquele que armou contra, infelizmente, houve a colheita, né? Nós sabemos que o final de Amã sim que foi trágico. Então, nessa noite, para encerrar, vamos ficar de pé e nós podemos encerrar dando glórias a Deus, que em meio a uma história dramática, a uma infância de perca, a um tempo que você é retirado da terra, a um tempo que você é retirado do seu pai para morar no harém. Gente, tantos processos que essa Esther passou, há um tempo em que o caos chega para o seu povo e ela precisa tomar uma atitude de coragem, ela domina. É uma história inspiradora. Eu e você podemos dizer: me inspira, Senhor, que eu tenha um pouquinho dessa coragem, dessa fé e dessa determinação como Esther teve, não é mesmo, minha irmã Mara? Amém, amém. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na tua vida, assim como Ele trabalhou na vida de Esther e ela permitiu, caminhando sempre junto com Ele, ouvindo a voz de Deus em todo tempo. Ainda podemos ser crentes, ainda não saiu de moda, como a Pri disse, orar, jejuar, buscar a Deus para tomarmos decisões sábias. Exatamente. Em nome de Jesus, não se precipite. O Senhor, Ele está trabalhando. Como Esther não sabia de tudo aquilo que tinha para ela viver. Às vezes você também não está entendendo, mas tudo está no controle de Deus. Continue na oração, no jejum, que vai dar certo. Amém? Muito obrigada a todas as irmãs. Aqui eu estou vendo a irmã Tainara falando que história linda, falando que está com saudade de ouvir você pregar, viu, irmã Mara? A Tainara ali do Brejo Alegre, a irmã Benedita dando glória a Deus, enfim, muitas irmãs aqui, tanto de congregações como da nossa igreja sede. A Janaína, Deus abençoe, tá vendo? Que legal, estamos aqui fazendo de uma forma diferente. Ela me inspirou também a esse projeto, ela faz de uma forma diferente, mas para cada campo o Senhor nos dá uma estratégia, né? Estamos aqui trabalhando. Deus abençoe a Janaína, psicóloga, uma bênção de Deus. Irmãs, vocês são bênção na nossa vida. Que todas as segunda-feira, eu e você, estejamos aqui para nos inspirar em uma nova mulher, porque elas deixaram um legado gigantesco para nós. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar? Vamos? Pode agradecer, irmã Mara. Deus, muito obrigada por mais esse momento que o Senhor nos proporcionou de aprendermos um pouco mais com a Tua palavra, de aprendermos um pouco mais com essas mulheres maravilhosas, com exemplos de fé, de ousadia. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, alcança os corações de cada vida que está nos ouvindo, nos assistindo. E semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui para honrar o Teu nome em espírito e em verdade. Sim, amém. Glória a Deus. Um beijo para cada uma de vocês.